vivo? Aos vivos, galerinha de boa. Alô, senhora Figueiras. Alô, Sakura Haruno. Bom dia, Sakura Haruno. Alô, você de Francisco Aires, Polo 1 e 3, Colônia do Gurgueia. Você de Canavieiras, de Cajazeiras, de Pajeú, de Baixa Grande do Ribeiro. Você que está aos vivos nos acompanhando aí pela plataforma, pelo YouTube também. Sejam bem-vindos, para mais uma aula de História com o tio Frávio. Tio Frávio das Histórias. Hoje nós estamos vendo a parte da Revolução Francesa, parte number one, a parte 1, esse grande evento ocorrido na França no final do século XVIII. Parei no grande medo, olha aí, estão com medinho, viu? Muitos nobres fugiram da França com medo das retaliações dos camponeses. Eram muitos anos de sofrimento da classe camponesa, de exploração da classe camponesa. E aí vamos colocar aí, tipo uma tarefinha, ó, tomando como referência a imagem ao lado, identificar quem são os personagens representados. Nós já tivemos um slide discorrendo sobre essa temática. Descrever o contexto social da França antes da Revolução de 89 e como se explica a crise financeira que nós tínhamos na França antes um pouquinho de estourar a Revolução. Por que é que a França estava no vermelho, no Piauí? Por que é que a França estava operando no vermelho, no Piauí? Dom Renan, deixa os meninos fazer o print ou tomar nota dessa questão aí, meu rei. Por favor. Perfeito, velho. Perfeito, brother. Perfeito, brother. Vamos passar referente ao contexto em que ocorreu a Revolução Francesa. O que eram os Estados Gerais? Pergunta, né? O que eram os Estados Gerais? Qual é a importância dos direitos do homem e do cidadão para aquilo que a gente chama de democracia na atualidade? Será que a nossa ideia de democracia tem a... Veja que democracia não é só votar, galerinha. Não é só votar ou ser votado. Será que o conceito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem a ver hoje com aquilo que a gente chama de democracia? E qual a importância, qual a simbologia da queda da Bastilha, que esse prédio, símbolo do absolutismo francês, que caiu no 14 de julho, que é uma data nacional da França, uma espécie de 7 de setembro para nós. É lá muito comemorado por eles. Muito comemorado por eles. Faça o print aí, povo, per favor, em italiano. É a nossa tarefinha de casa. Tchururururu. Tchurururu. Tchurururu.
Chora não, bebê. Vamos lá. Vamos para a Revolução Francesa. Já vimos a convocação dos Estados Gerais, representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Aí, olha, a fase um, a Constituição de 1791, elaborada pelos deputados na Assembleia Nacional Constituinte, vai dizer que a França não é mais uma monarquia absolutista. Não. O rei vai poder fazer tudo? Não, velho. Tá doido? A França deixa de ser uma monarquia absolutista e agora é uma monarquia constitucional, com os famosos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O rei e os seus ministros é o poder executivo. Quem elabora as leis é o legislativo, dos deputados da Assembleia. E uma Suprema Corte, um judiciário. Acabou o absolutismo. E acabou também os privilégios sociais, acabou também com o caráter estamental da sociedade, porque a sociedade era dividida em estamentos. Agora vai ser uma sociedade de classes, de posição social pelo real, não pelo nascimento. O voto vai ser censitário, aí a massa, os camponeses e trabalhadores foram excluídos. Por quê? Porque a gente está adotando agora que o privilégio de votar ou ser votado, de participação política, é econômico. Não é mais o nascimento. Voto censitário é quando, tio? É quando, para poder você ter direito de votar, você tem que apresentar uma renda mínima. É. Quem mais vai gostar disso é a burguesia, olha. A França passa a ser um estado dos burguês. De novo, a França passa a ser um estado de la burguesia. E ela que vai proibir as greves dos trabalhadores, dos camponeses que não podem grevar. Aí, galerinha, o rei vai meio que conspirar contra a revolução dentro do palácio. Ele vai tentar fugir para a Áustria. Ih, nossa. Ele vai tentar fugir, vai ser identificado em Varennes. Eita, rapaz. E meio mundo de nobre, com o grande medo, ó, fugiram. Fugiram para a Áustria, porque a Áustria era um país absolutista. Fomos buscar reforços na Áustria. É, velho. Tinha gente que tava fugindo da França, com medinho, viu? Com medinho, ó. E o rei também tentou fugir. Foi, foi identificado na fronteira, galerinha, já chegando do outro lado. Foi identificado e foi preso em Varennes e vai ser mandado de volta para Paris e vai ser tratado agora como um contra-revolucionário, como inimigo da pátria, contra a nação. O rei vai ser mandado de volta para Paris. Eita, meu parente. E vai ser acusado de traição, ele e a Maria Antonieta. Na realidade, o rei meio que passava informações confidenciais, importantes, para os caras que eram contra a revolução. E ele também era contra a revolução. E passava informações para quem? Para a Áustria, para a Prússia, para a Rússia, que eram todos países absolutistas e contra a Revolução Francesa. Então tá aí o cenário. O rei vai tentar fugir. O rei foi... Eita, azar doido, né? O rei foi identificado bem na fronteira. Rapaz. Vai ser mandado de volta para Paris. Vai para uma prisão, porque vai ser condenado como contra a Revolução. Eita. Pense na peleja do rei, viu, velho? Pense na peleja do rei Luís XVI, viu? Ele e a Maria Antonieta. Deixa R$ 1 ou dois na tela, meu amigo Dom Renan.
Entre aspas, quando o terceiro estado invade a Bastilha e quando os camponeses invadem os castelos, é o despertar do terceiro estado. Essa charge não poderia ser mais simbólica, né? Porque até há pouco tempo o terceiro estado estava amarrado, algemado, e agora ele está tirando as algemas e pegando as armas. Olha o susto do representante do clero e da nobreza. Essa charge satiriza o espanto da nobreza e do clero com o despertar do terceiro estado. Despertar de quê? Do seu estado de opressão. Observe que o homem que desperta se desvencilha dos grilhões da opressão e com a outra mão ele pega as armas. Meu Deus do céu, os cidadãos estão se armando. Aí lembrar que só quem tinha o direito de portar armas era a nobreza. Lembra? Era a nobreza. É. E aí tá os membros da igreja. E os trabalhadores, os cidadãos comuns estão se armando. Meu Deus do céu. É, a nobreza e o clero vão ficar assim apavoradíssimos. Cara de espanto, literalmente. Um resumo, galerinha, disso daí é um resumo. A sociedade não é mais de ordens ordenada por Deus. Não há mais o absolutismo. Resumiu-se que todos são iguais perante a lei, é uma igualdade civil. Para o direito civil, todos são iguais perante a lei. Vai garantir a liberdade de pensamento e de opinião, olha aí. A soberania não é mais o rei. Você deve lembrar que o Luís XIV proferiu a famosa frase L'état c'est moi. L'état c'est moi. O que significa? L'état, o Estado, sou eu. Eu quem? O rei. O Estado sou eu. E acabou isso. Por que acabou? Porque a soberania, a nação não é mais o rei. A nação é o conjunto da sociedade. O conjunto dos cidadãos. Eles não são mais súditos. Eles são cidadãos do Estado. Ah, papai! Eles não são mais súditos do rei. São cidadãos do Estado. E, claro, vai iniciar uma liberalização da economia, que era o interesse da burguesia, de o Estado diminuir os impostos e as amarras a ela, a burguesia. E nessa fase primeira vai ser de domínio burguês, porque o voto é censitário. Isso foi uma decisão tomada na Assembleia Nacional Constituinte. Os deputados representando a nação elaboraram uma Constituição. É a primeira fase da chamada Revolução Francesa. Dom Renan, deixa R$ 1 na tela aí. É um resumo aí, galerinha.
A minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Tá aí o rei tentando fugir, foi identificado em Varennes. Um soldado identificou o rei numa fuga, estava tentando ir para a Áustria. A Áustria era a terra da Maria Antonieta. Foi um desastre, né? Parece que quando as coisas estão dando errado, é para dar errado mesmo, né? Eita, rapaz. Tá aí a Assembleia Constituinte votando a Constituição Civil do Clero. Lá você vê um símbolo ligado à liberdade e também à maçonaria, mas vai estabelecer que os padres agora são cidadãos iguais aos outros cidadãos. Outros cidadãos. Vai haver padre que vai aceitar, vai haver padre que não vai aceitar. Aí você está vendo uma procissão de padres refratários, esses com nariz longo, com o arcebispo de Paris bem na frente, e uma figura ali levando um caixão. Os padres que eram contra a Constituição Civil do Clero, muitos foram mortos, não aceitaram jurar a Constituição da França, não aceitaram jurar lealdade à Constituição de La François. Muito simbólica essa imagem aí, ó, 31 de agosto, procissão dos padres refratários, que eram os padres que não aceitavam a igualdade dos padres aos outros cidadãos. De boa? Vou passar a imagem. Tá aí os contra-revolucionários, o próprio rei, a Maria Antonieta. Olha, quando o povo estava com muita fome, passando por peleja naquela crise agrária, climática, de 1787 até 89, quando alguns se dirigiram à rainha, ela insensível e sem saber dos dores e do que passava com o povo dizia: estamos passando fome, não temos pão. Pageu, ela disse: sabe o quê? Se não tem pão, que comam brioches. Ah, brioche é um tipo de bolozinho mais rico que você tem, mais caro que você tem. Se não tem pão, que comam brioches. Ela não estava por dentro do sofrimento do povo. Está aqui o símbolo da dinastia francesa. A minha amiga Maria Antonieta era de origem austríaca. Esse mesmo amarelo da bandeira e do brasão da Áustria vai estar na bandeira do Brasil, porque a imperatriz Leopoldina vai ser parente próxima dessa moça que era rainha da França, Maria Antonieta. E claro, além deles, são contrários os nobres e os membros da igreja, tá? Que é a igreja e os membros da nobreza. Tá aí os contra a revolution. As mulheres vão participar da revolução, porque elas pretendiam, elas sonhavam com direitos políticos. 5 de outubro, milhares de mulheres marcharam de Paris para o Palácio de Versalhes. Estão vindo lavar as roupas do rei? Papai, que rei, rapaz. O rei vai para Paris com nós. Rapaz. A prisão do rei absolutista foi realizada por mulheres. Elas marcharam de Paris a Versalhes, que é 30 quilômetros de distância, tomaram o palácio e escoltaram o rei na marra até Paris. Ixi, Maria! O rei e a rainha, Maria Antonieta, viu? Mais imagens nas mulheres. Não fiz a guerra com a mulher. Fiz a guerra como um bravo, como um cidadão. Marie Henriette Chantraz, em uma carta ao Napoleão Bonaparte depois. Quando a França declarou guerra à Áustria, porque a Áustria tinha vários contra-revolucionários, voluntárias se instalaram no exército francês para lutar ao lado dos homens contra os contra-revolucionários.
Eles ameaçavam invadir La François, a Áustria, terra da Maria Antonieta, e a Prússia. E a Prússia é o que hoje? A Alemanha. A Prússia hoje é a Alemanha. Muitas das mulheres com identidades falsas se disfarçaram, sabe de quê? De homens, para poder defender a nação, o país, contra os caras lá de fora que são contra-revolucionários. Da exploração ao despertar. A primeira imagem mostra o rei segurando um trabalhador pelo cabresto. Atrás do rei está um padre e atrás do padre está um nobre. Deu para ver aí, ó? Rei, padre e nobre. E o caba tá amarrado nas algemas, nos grilhões, na dor, sofrendo, sem água. O despertar do terceiro estado. É esse cara aqui, ó, que está despertando aqui, ó. Quebrou as algemas, está pegando em armas. Ah, meu Deus! Não pode! Pode sim, velho, pode sim. Tá aí, cada um deve levar o seu próprio fardo. Nessa charge, você já está vendo que o fardo tem que ser igual para todos. Cada um deve levar o seu próprio fardo. Passando, nós estamos invertendo as posições, literalmente, olha. Agora quem está conduzindo é um nobre, olha aí, ó, o nobre está aí, ó, se apoiando no padre, eita. E quem está lá em cima, por cima, ah, papai, o camponês. Olha os perdizes que ele não podia nem caçar e comia a própria alimentação dele. Ah, eu agora posso caçar a hora que eu quiser, velho. Ninguém vai me impedir de eu caçar, não. Olha a mudança. Olha os frutos do trabalho dele crescendo agora. Prosperando. Estamos invertendo as posições. Vamos para a questãozinha. Os revolucionários franceses de 1789 idealizaram a construção de uma sociedade baseada em quê? Baseada em qui, meus pimpolhos? Baseadas em qui? Vamos ver se a galera manda a resposta para nós agora, Dom Renan. Deixa R$1 na tela aí, Dom Renan. Bom dia, Canavieira. Galera Canavieira de Steel. Eles idealizavam uma sociedade baseada na ausência da propriedade privada? Não, porque a burguesia quer manter a propriedade privada. Ausência do Estado? Não, o Estado tem que garantir a lei para todos. Na escravidão, no patriarcalismo? Não. No mando político das minorias, ora, as minorias eram o clero e a nobreza, eles já tinham esse mando, é da maioria. Mas o lema é liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Questão 1, letra D de danadinho. Deixa eu anotar aqui direitinho.
Galera mandou resposta certinho. Galera lá da cidade de Canavieiras. Canavieiras. Sobre a Revolução Francesa, é correto? Dois pontos. Deixa um real, Renan. Deixa um realzinho. Uma ovelha desgarrada sente a falta da mãe. São coisas do nosso mundo que não ia acontecer. Sou um pedaço de gente. É, os revolucionários franceses denominavam de ancien regime o conjunto das estruturas que eles queriam destruir, porque eles pretendem um novo regime. É vero. Eles pretendem um novo regime. É vero. Um novo regime. É vero. Letra A de aprovado, de cara. Apesar de anacrônico, o Estado francês, antes da Revolução, já havia extinguido o sistema social classificado em ordens? Não. Não havia feito essa extinção, ela só vai ser feita por lei, pela Assembleia Nacional Constituinte e pela Constituição Civil do Clero. Meu amigo Maximilien de Robespierre, o incorruptível, líder revolucionário francês, era identificado como um moderado, não, um radical. Apenas em limitar o poder do rei, não, nós vamos executar o rei daqui a pouquinho, viu? A eclosão do movimento na França foi recebido com indiferença pelos demais reis absolutistas? Não, como uma ameaça. Já pensou se isso se a suceder aqui no nosso país? Ah, teve isso? Teve, galerinha. Teve sim. Havia o temor de que o exemplo da Revolução Francesa chegasse à Áustria, à Prússia, à Rússia. Esses países todos vão ser contra a Revolução. Contra. A deflagração da Revolução Francesa em 1789 teve como fator principal o quê? Teve como fator principal o qui, galerinha. O qui. Renan, deixa um real na tela. Deixa um real na tela aí, Renan.
Paranararara, tchararararara. Beleza, 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 Marivânia, beleza, Marivânia. Até a próxima aula, viu, Marivânia? Perfeito, compreensível. A deflagração da Revolução Francesa teve como fator principal, letra E, a superprodução agrícola? Não. Carência agrícola, que não foi acompanhada de um crescimento do consumo, levando à decomposição de inúmeros produtos e prejuízos para os produtores? Não, galerinha. Não foi uma superprodução, foi uma produção aquém da necessidade da população. O aumento generalizado de impostos proposto pelo governo, que reduziu os lucros da nobreza e da burguesia, levando a uma série de ataques à ordem real? Não ocorreu o aumento dos impostos. Era uma pretensão do rei cobrar impostos da nobreza e do clero. Daí a convocação da chamada Assembleia dos Estados Gerais. A jornada excessiva de trabalho e os baixos salários dos operários industriais, salários dos trabalhadores industriais era na Inglaterra. A Revolução Industrial era inglesa. Que motivaram o início dos protestos e os ataques socialistas contra a ordem burguesa, socialistas só no século XIX. Karl Marx, Friedrich Engels, vai demorar ainda um pouquinho. A deflagração da Revolução teve como fator a greve dos trabalhadores portuários, que prejudicou as exportações da França, levou a burguesia a sérios prejuízos econômicos. O trabalhador não tinha direito de greve. E na França, mais importante do que os portos é a produção interna. A crise econômica generalizada que assolou o país afetou a agricultura, o comércio, a indústria e as finanças do governo. Olha o tanto de problema que eu citei aí, o autor citou, melhor dizendo, só numa alternativa, olha. É uma crise econômica generalizada. Indignação, 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 indignar. Estão acabando os privilégios sociais. Oh, derrota. Oh, céu. Oh, vida. Oh, azar. 4 de agosto, a Assembleia Nacional pôs fim aos direitos feudais. Então não existe mais banalidade, corvéia, dízimo paga aos padres, venda e compra de cargos, de títulos de nobreza. As ordens privilegiadas estão aí sendo destruídas, quebradas. Ih, Maria! Foi pouco depois da tomada da Bastilha. Aí, galera, nós vamos para a parte 2. O rei vai ser executado. Então, quando o rei foi executado, a França deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. A fase da Convenção Nacional, nós vamos ver a divisão da França entre um grupo mais moderado e um grupo mais radical. Mas essa fase aqui, dos jacobinos no poder, se reuniam no convento de São Jacobs, vai ser criado o Comitê de Salvação Pública, vai ser ele meio que o responsável por garantir a ordem pública e também por fazer o julgamento, Virgem Maria, o julgamento dos contra-revolucionários. É esse comitê que decidiu que o Luís XVI e a Maria Antonieta eram inimigos da França, inimigos da nação, e começa toda uma perseguição implacável aos contra-revolucionários. E quem comandou essa perseguição implacável foi meu amigo Maximilien de Robespierre. O país não precisa de juiz, mas de guilhotinas. Virgem nossa. O cara proferiu essa frase, ó. A França não precisa de juízes.
precisa de guilhotinas. Então, com o Robespierre começou uma fase que é mais nebulosa, a fase do terror, mas que tivemos avanços. Por exemplo, o voto não é mais censitário. Você não precisa mais comprovar uma renda para ser considerado eleitor. Para votar para deputado. Não tem? Não. Antes o tinha. Porque a primeira Constituição, o voto era censitário. Agora não é mais. Vai ser realizada uma reforma agrária com as terras dos nobres que fugiram. E foi. Estão lá na França, ou estão lá na Áustria, velho. Vão ser construídos asilos, hospitais, escolas. Ó, o Robespierre para essa parte social e foi top, ó. Asilo, hospital, escola, casa de orfanato. E a escravidão foi abolida nas colônias francesas. Bem aqui vai entrar o Haiti. Uma colônia francesa, pertinho da Jamaica, o Haiti. Uma colônia francesa que nesse cenário bem aí está sendo feita a declaração da abolição da escravidão, mas evidentemente vão retornar depois, vão restabelecer depois. Perfeito? Meu amigo Dom Renan, deixa R$1 aí na tela, Dom Renan, por favor. Beleza. Vou passar a imagem. Ah, tá aqui o ensino público. Ele tava faltando a educação. Tá correto, ó. Tava faltando as escolas. Antes a educação era só para os nobres e para os membros da igreja. Agora é educação pública, gratuita. E como a França vivia um problema de inflação, foi feito um tabelamento de preços, congelou o preço de alguns bens que são básicos para os trabalhadores, como trigo, aluguéis, fundamentais aí. Quem fez isso aí foi o Robespierre. Então ele fez ações positivas e ações duras, dolorosas. Positivas e dolorosas. Tá aí o rei sendo decapitado, guilhotinado. O rei tinha sido acusado de traição. Ele e a Maria Antonieta, né? A pátria não precisa de juízes, mas de guilhotinas. A pensou se fosse hoje desse jeito? Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu. Então, um resumo da fase 2, essa fase da convenção. Vai acabar a monarquia constitucional. Então, vou botar aqui, ó. Proclama a república. A França deixa de ser uma monarquia. E vai ser uma república. Uma igualdade política, pelo menos perante a lei.
uma fase de democracia social, que é a proposta do Robespierre, da soberania do povo, massa, de uma democracia feita diretamente, laicizou o Estado, porque não existe mais uma religião oficial. É, velho. Quando ele tabela o preço, olha, tabelamento de preço, congelamento de preços, o Estado adotando algumas medidas de ele controlar a economia. E por último, foi a fase do terror jacobino, o terror também do Robespierre, e uma fase que você tem do primado, da supremacia dos sans-culottes. Eram eles que defendiam que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito ao voto, um voto universal. Excluía as mulheres, olha a curiosidade, excluía las ninas estavam de fora. Tchananana, tchananana. Foi tanto que eu te amei e não sabia virar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. É, o tempo já passou. Aí os três grandes dessa fase jacobina, Marat, Danton, mas quem vai comandar é Maximilien de Robespierre. Ei, essa fase agora você tem que saber um elemento importante que é a direita e a esquerda. Está nascendo aí o termo direita e esquerda. E ele existe até hoje, viu? Ele existe até hoje. Políticos de direita. Quem são os políticos de direita? E quem são aqueles que são de esquerda?
Na realidade, direita e esquerda é porque na Convenção Jacobina e na discussão sobre se o rei deveria ser guilhotinado sim ou não, os deputados que se sentavam à direita eram mais moderados. Representava a alta burguesia, os ricos, e defendia que a França continuaria sendo uma monarquia constitucional. Ou seja, nós não queremos que matem o rei. Eu querer que radicalize demais, não, de forma alguma. E defendia que o voto era como? Só para os ricos, para quem tinha uma renda grande, censitário. É, velho. É a direita sempre contrária às mudanças profundas e sempre temerosas de perder seus privilégios. Até hoje é do mesmo jeito. Até hoje é do mesmo jeito. Eu estou colocando para você, e você está vendo nesse cenário político nacional, a ideia e a discussão entre direita e esquerda. Quem era a esquerda? Os políticos da esquerda eram um grupo mais radical, na medida que eles defendiam a transformação mais profunda na Revolução. Era a baixa burguesia, eram os sans-culottes, os trabalhadores de Paris, que não usavam aqueles culottes, aquelas calças no meio da perna, usavam era calça comprida, os trabalhadores de verdade. Defendiam uma república popular e democrática. O outro defende a manutenção da monarquia, que a França continuasse sendo governada por um rei. E aí aqui eles defendiam que o rei deveria ser executado, mas ele vai ser julgado. O voto aqui, a proposta que o voto é que tem que ser para todos, só que as mulheres não vão votar. Não vão votar. O voto é universal. Veja que os girondinos, que a direita defendia que só os ricos podiam votar. A esquerda, portanto, defende mudanças mais profundas, transformações que ocorram de forma mais rápida, transformações socioeconômicas. E eu já vou lhe dizer que essa diferença entre esquerda e direita, direita e esquerda, meio que ainda se mantém até a atualidade. Nasceu no cenário da Revolução Francesa, porque os deputados que se sentavam à direita da província de Gironda não queriam transformações, e os deputados que se sentavam à esquerda, que muitas vezes se reuniam no, é, no refeitório, no símbolo da igreja lá, né, na França, que era de São Jacobes, daí o nome Jacobinos. Jacobinos, radicais, girondinos moderados. Lembrar, Josilé e Pagiu, que essa diferença ela é mantida até hoje. Os jacobinos se reuniam numa espécie de convento. Era um convento em homenagem a São Jacobes, daí o nome Jacobinos. Daí o nome Jacobinos, que é a esquerda, né? No piauiês. Tempo na tela.
Beleza, galera. Beleza. É a noção de direita e de esquerda. Direita e de esquerda. Aí você tem a reunião dos deputados. Os que se sentavam à direita eram mais conservadores. Os que se sentavam à esquerda eram defensores de uma transformação mais profunda. E ao centro, você sabe que os partidos de centro, eles dançam conforme a música, né? Eles dançam conforme a música. Daí o Luís XVI foi guilhotinado e pouco depois a própria Maria Antonieta foi guilhotinada. Ela era muito bela, mas depois de mais de ano na prisão, foi perdendo a beleza, a ternura, até que vai ser executada. Perfeito? Tá aí os sans-culottes, eram trabalhadores de Paris. Você tinha os trabalhadores, eles usavam muito esse elemento do barrete frígio, olha. Vinha lá da época do Império Romano, lembra a liberdade, lembra lutar contra o governo opressor. E aí você tem uma árvore sendo enaltecida aí nessa gravura sobre os trabalhadores dançando as suas danças em relação à liberdade. Vou passar mais essa. Tem a questãozinha do Cefete. A história moderna termina em 1800 e aquilo que batizou, que a Revolução batizou de antigo regime. 1789 é a chave para o antes e para o depois. Separe-os e, portanto, os define, os explica. Não é possível perceber que, passados 200 anos da Revolução Francesa, não há dúvidas sobre o seu significado histórico e sua importância, particularmente para o mundo ocidental. Sobre esse episódio da história ocidental, escolher a alternativa verdadeira. Opa, escolher a alternativa correta, verdadeira. Tcharam, tcharam. Me diga se Deus existe, deve estar triste e só, cheio de dó, cheios de dor. Me diga se Deus existe, deve estar tão triste e só, cheio de dó. Me diga se Deus existe. Tô colocando já a alternativa correta, galerinha. Nosso tempo já está esgotando. E eu tô colocando aqui, olha. A revolução significou um novo, a justiça, a igualdade, a liberdade, a fraternidade.
a limitação dos poderes e a democracia. Embora o conceito atribuído a esses valores fosse relativizado pelos que estiveram à frente do movimento revolucionário durante a Revolução Francesa. É vero, aí seria a letra D de danadinho, de boa? Estamos encerrando aqui a nossa aula, completando a temática da Revolução Francesa. Ainda temos uma nova aula para poder concluir essa narrativa sobre a Revolução de 1789. Encerrar aqui e deixar um cheiro na caixa do Oi. Até a próxima semana e tchau, 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 galera.